Beleza, pessoal? Maravilha! A gente vai fazer aqui um tira-dúvidas, ok? Um tira-dúvidas. Eu vou responder a dúvida da Fernanda. Ela me mandou por e-mail. Vamos lá para a dúvida da Fernanda. Ela diz assim: boa tarde, uma dúvida. Qual a frequência mínima no ensino fundamental e na educação infantil? A comunicação ao conselho tutelar é quando atinge quanto? Dentro do total de faltas ou da média até a data? Então, vamos lá. Para responder as perguntas da Fernanda, a gente tem mais de uma pergunta aí, eu vou fazer algumas anotações para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar de frequência, só que antes eu quero separar. Primeiro, vamos falar da educação infantil. A educação infantil é dividida, essa primeira etapa, em duas outras etapas, subetapas ou etapas, que é a creche e a pré-escola. Creche e pré-escola. Na creche, gente, pode até existir o acompanhamento da criança e é importante que exista. Por quê? Porque é de interesse público, não é? Então, acompanhar a criança, a instituição conhecer a família, entender por que a criança não está indo para a escola, isso tudo é uma preocupação importante, até porque ir à instituição educacional, ir até a creche, ter acesso à creche, participar das ações educativas, é um direito da criança. Então, quando nós estamos monitorando isso, quando a escola está monitorando isso, ela está, na verdade, cumprindo o papel dela diante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não há necessidade de controle de frequência, de controle como se fosse uma burocracia, uma necessidade, né, de controle de frequência. A criança tem que ter uma frequência mínima lá, não tem isso para a creche. Então, sem controle de frequência. Na pré-escola, né, em que predominam crianças de 4 e 5 anos. Lembrando que a pré-escola é obrigatória. Então, a partir dos 4 anos, a matrícula é compulsória. Então, a pré-escola é obrigatória. Aqui a gente tem com controle de frequência. Bom? Com controle de frequência. E onde que está regulamentado isso? Então, eu vou colocar a regulamentação geral com base na LDB. Com base na LDB, então, esse controle de frequência está regulamentado no artigo 31. Não vou colocar o artigo 31 aqui agora, porque a gente está respondendo uma dúvida apenas, mas você pode consultá-lo lá. Então, em um dos incisos a gente tem a regra. E no artigo 31 ele diz o seguinte, que a frequência mínima é de 60%. Então, esse é o percentual de frequência mínima lá na pré-escola, 60%. Lembrando que, Vinícius, e se a criança não atingiu 60%? Bem, a escola notifica o conselho tutelar, né, se a criança estiver faltando demais, a gente vai falar sobre isso. Agora, não há possibilidade de reprovação, tudo bem? Então, a escola vai acompanhar essa frequência, vai chamar a família para conversar se a criança estiver faltando muito. Se não tiver resolvido o problema, vai notificar o conselho tutelar vai cumprir as providências. Lembrando, gente, que para a família isso é muito sério, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, inclusive, lá tem a previsão de infração, no caso, se a família não acompanha, né, não garante a frequência da criança, a escola. Então, eu vou colocar aqui, ó, infração. Existe uma infração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode ir lá no artigo 249, tá? Artigo 249 do ECA, conferir. Então, o pai, ele pode sofrer uma sanção aí, ter que pagar de 3 a 20 salários, caso esteja negligenciando, sendo negligente com relação à frequência da criança na escola. Lá, na verdade, ele está falando que é o seguinte, o pai ou a família, né, a família não vai poder descumprir o seu papel. Um dos papéis da família é o quê? É garantir que a criança esteja matriculada na educação básica, por exemplo, no caso da pré-escola isso é compulsório, é obrigatório, e manter a frequência da criança, ou seja, zelar pela frequência da criança. E é dever da escola auxiliar nesse processo, monitorar se essa criança está indo para a escola ou não, tá? Então é também dever da instituição monitorar isso. Agora, existe a possibilidade da criança reprovar? Não, não tem, tá bom? Então vamos colocar aqui nesse azulzinho bacana aqui, ó, sem
possibilidade de reprovação, ok? Então, se a criança ultrapassar esse percentual mínimo, ela não será reprovada. Sem dizer, gente, que esse percentual é muito criticado, tá bom? É muito criticado, quer dizer, uma vez que a gente permite que a criança possa faltar na escola, quer dizer, por que eu permito que ela possa faltar? Por que eu dou uma frequência mínima para a criança? Então, assim, isso é muito ruim, porque quer dizer que se ela não for 40% da carga horária, ela não estiver presente no ano letivo lá na escola, tá tudo certo, ela não perdeu nada com isso, lógico que perdeu. Então, muitos críticos entendem que esse percentual, essa possibilidade de faltar, é na verdade um incentivo para que o aluno falte, como se aquilo não tivesse uma importância na vida educacional dele, tá bom? Beleza, isso, gente, com relação à educação infantil. Agora vamos falar da regra do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. Vou colocar aqui, abrir uma abinha aqui. Então, cadê o meu pretinho básico? Está aqui, ensino fundamental e ensino médio. Qual é a regra que nós temos? Aí você sabe que eu estou seguindo a LDB, tá bom? Então, o mínimo de frequência que o aluno tem que atingir, o mínimo é de 75%. Quando eu falo que ele precisa atingir o mínimo de 75%, o que você já pensa? Ora, ele pode faltar 25%. Então, pode faltar 25%. É isso que nós estamos dizendo em outras palavras. Lembrando o seguinte, que isso aqui é o mínimo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, lá um regimento da rede, tá? Um regimento, normas regimentais do sistema de educação, do sistema municipal, por exemplo, de educação, do sistema estadual. Então aqui, ó, regimento do sistema de educação, tudo bem? Esse regimento, ele tem que colocar no mínimo 75%. No mínimo 75% de frequência. Então, quer dizer, esse regimento pode trazer que o mínimo é de 80%. Se ele quiser dispor lá, no mínimo 80%, ele pode. O que ele não pode é colocar, por exemplo, 70%. Então, aqui o mínimo de frequência que se exige do aluno é de 70%. Não pode, porque está abaixo do mínimo trazido pela LDB. Ele pode colocar só acima disso. Ou põe 75%, ou acima disso, tudo bem? Então, isso é importante. Então, se eu tenho lá um regimento do sistema de educação ou normas do sistema de ensino, a gente pode ter uma disposição diferente da LDB, ok? Pensando em dias letivos, vamos pensar isso em dias letivos, gente. Vamos pensar... E outra coisa, essa aqui é a regra do artigo 24, tá? Para ensino fundamental e para o ensino médio, é a regra do artigo 24 da LDB. Vinícius, vamos pensar em dias aí, em dias letivos. Então, vamos supor o seguinte, quantos dias letivos nós temos que ter no mínimo? Então, mínimo de 200 dias letivos, não é isso? É a regra também do artigo 24 da LDB, mínimo de 200 dias letivos. Carga horária mínima, 800 horas, beleza? Então, o aluno, gente, se ele pode faltar 25%, quer dizer que ele pode faltar um quarto, ele pode ter 50 faltas. Então, se ele tiver 50 dias de falta, ele ainda pode ser aprovado, tá? Ainda pode ser aprovado. Uma coisa que você tem que sempre ter em mente, e isso vale para o sistema de ciclos também. Se o aluno não tem o rendimento durante o ano letivo, se ele não tem um rendimento adequado, se ele não alcança o mínimo de rendimento, ele pode fazer recuperação ou ele pode prosseguir no ciclo, para ter essa recuperação ao longo do ciclo. Só que se ele reprova por falta, aí não tem recuperação. Reprovou, por exemplo, não atingiu a frequência mínima, está reprovado, não vai para a etapa subsequente.
Tudo bem? Então é diferente. O aluno não rendeu o que precisava, foi mal em provas, em avaliações e tudo mais. Ele ainda tem a recuperação, ele tem a possibilidade ainda do conselho. Agora, se esse aluno não atingiu frequência mínima, não tem o que salva, tá bom? Esse aluno fica retido por faltas. Bem, vamos falar um pouquinho então da notificação ao conselho tutelar. Notificação ao conselho tutelar. Então a gente sabe que a instituição precisa notificar o conselho tutelar. É a regra do artigo 12. É a regra do artigo 12 da LDB, inciso 8, que sofreu mudança agora em 2019, não é? Sofreu mudança em 2019. Qual foi a mudança? Uma diminuição, antes o percentual de faltas de 50%, agora passou para 30%. Vamos entender isso. 30%, tá? Então é o que dispõe hoje o artigo 12. Então, como que funciona isso, Vinícius? É o seguinte, se esse aluno, vamos supor, nós temos 200 dias letivos, tá? Vamos pegar o exemplo dos dias letivos de novo. Então, o aluno que tiver faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, aí eu preciso notificar o conselho tutelar. Então, vamos voltar aqui, pegar uma cor diferente, vamos voltar nos 200 dias letivos, tá? 200 dias letivos. Dentro de 200 dias letivos, o aluno pode faltar 50 dias, 25%. Ok? Beleza. Ele pode faltar 50 dias letivos. Na verdade, a lei está dando esse direito para ele. Então, assim, quando que eu tenho que notificar? O aluno começa a faltar, quando que eu tenho que notificar o conselho tutelar? Quando ele atingir 30% daquilo que é permitido em lei. Tá? Aqui eu tenho 25%, a lei permite 25%. Quando ele atingir 30% de 25%, para a gente não ficar com o discurso da Dilma aqui, quando ele atingir 30% no caso de 50 dias, tá? 30%, aí eu tenho que notificar o conselho tutelar. Quantos dias que dá aqui? Quando ele atingir 15 dias de faltas. Tá? Então, quando ele atingir 15 dias de faltas, é preciso notificar o conselho tutelar. Isso é um dever da instituição. É um dever notificar o conselho tutelar, tá bom? Isso que eu estou analisando o quê? A frequência mínima trazida pela LDB. Se eu mudar, se eu, por exemplo, colocar que aqui são 80%, então esse percentual ele passa a ser 20%, não é? Então o aluno pode faltar 20%. Se o mínimo for 80%. Se o mínimo for 85%, o aluno pode faltar 15%. Tudo bem? Então, o cálculo que eu fiz foi com base no quê? Com base na frequência, nas disposições da LDB, no mínimo trazido pela LDB, ok? Então, eu espero que eu tenha respondido as dúvidas da Fernanda e, de repente, se essa foi a sua dúvida também, espero que eu tenha contribuído. E eu vou colocar aqui, resolver 3 questões rapidinhas com vocês para vocês verem como que isso tem aparecido nas provas. Então, uma questão do CESP, julgue o item seguinte relativo à LDB. A LDB atribui às escolas a incumbência de informar acerca da frequência dos alunos a seus pais ou responsáveis. Estes, os pais ou responsáveis, por sua vez, devem se encarregar de notificar a infrequência de seus filhos ou tutelados ao conselho tutelar. São os pais que notificam, gente? São os pais que falam, ó, eu tô deixando de levar meu filho, tá? Não, é a escola, artigo 12, é ela que deve notificar. Próximo, julgue o item subsequente, tendo como referência os dispositivos da LDB quanto à frequência escolar. Compete às escolas a responsabilidade pelo controle de frequência dos alunos, sendo exigida destes a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação em todas as etapas da educação básica. Em todas as etapas, não. Esse 75%, como nós vimos, é a regra do artigo 24, é para ensino
fundamental e para ensino médio. No artigo 31 da LDB, a gente tem a regra para a educação infantil, que é o percentual de 60%, tá bom? Então, errada. Questão 3. Em 4 de abril de 2013, aprovou-se a Lei 12.796, que alterou a LDB 9394 de 96. Essa alteração refere-se à obrigatoriedade de matrícula e de frequência das crianças de 4 e 5 anos de idade na educação básica. Seguindo os princípios da Lei 12.796 de 2013, com relação à frequência das crianças do pré-escolar, é correto afirmar o quê? Que a criança deverá frequentar no mínimo 60% do total de horas, sendo que essa ideia de falar que uma criança tem que frequentar no mínimo, muitos vão criticar isso como se fosse um incentivo para que a criança estivesse fora da escola em praticamente metade desse tempo, que seria 40% do tempo. Tudo bem? Então, agora sim, nós finalizamos. Em 16 minutos eu acho que deu para trabalhar legal a dúvida da Fernanda e de repente você também tem a sua dúvida, você manda para mim para eu resolver bonitinho aqui e a gente fazer mais um hack, beleza? Então, até a próxima. Valeu, um abraço.